Soma era um pedaço de lixo feio, nojento e sem valor, que foi transportado para fora de sua vida miserável para se tornar o herói e reconstruir o reino, enquanto traía a princesa atraente com todas as garotas em seu harém. No dia em que esse idiota estava terminando seus exames finais, os magos ativaram o feitiço de invocação proibido e um sigilo mágico o teleportou para o outro mundo, fazendo-o cair do céu. Quando pensou que ia morrer, ele apareceu na sala deles e caiu diante dos magos, mas as caras de pau se perguntaram por que o herói deles tinha que ser tão feio. Quando ele entrou na sala do trono, todos o olharam como um criminoso. No entanto, a rainha continuou a sorrir como uma aberração de circo, mas o rei decidiu revelar a verdade sobre por que o convocaram. O reino deles, Elfriden, estava localizado em um supercontinente conhecido como Lândia, mas os exércitos do Senhor dos Demônios começaram a invadir países vizinhos e a reivindicar suas terras. Por causa de seus esforços em combater os demônios, o Império do Caos ordenou que todos os outros países lhes enviassem dinheiro para que pudessem melhorar a qualidade de suas forças armadas. Depois de ouvir essa história, Soma sabia mais sobre a diversa história do continente, mas ainda não entendia como toda a porcaria que o rei acabara de dizer estava relacionada a ele de alguma forma. O primeiro-ministro do reino, Marx, explicou que como o país estava tão apertado de dinheiro no momento, eles precisavam encontrar outra maneira de pagar ao grande Império do Caos. No entanto, quando os governantes consultaram os deuses em busca de ajuda, perceberam que a única saída era invocar um herói tolo que pudessem apresentar como servo ao grande Império do Caos. Soma ficou furioso ao ouvir que seus sequestradores também planejavam transformá-lo em um escravo. E Soma se sentiu totalmente ferrado ao perceber que o Império poderia tentar transformá-lo em uma cobaia para seus experimentos. Ele se perguntou se seria uma boa ideia escapar, mas quando Marx disse que eles têm a mais alta segurança para proteger suas muralhas de invasões, ele percebeu que não tinha como escapar. Então, tentando salvá-los, ele revelou que deveriam simplesmente construir força suficiente para recusar as exigências dos outros reinos, e precisavam resolver os problemas financeiros do país primeiro. Depois que todos pensaram que ele poderia ter um plano, Soma sentou-se com Marx e o casal real para discutir seus planos sobre como melhorar a riqueza de Elfriden. Então, após 3 dias estudando seus ativos financeiros, o rei Alfred declarou que estava abdicando de sua posição e entregando os assuntos do reino a Soma. Alfred também anunciou que sua filha, Lísia, se casaria com o novo rei, e a notícia da ascensão de Soma ao trono rapidamente se espalhou por todos os diferentes estados da nação. Quando ouviu essa estranha história, a princesa rapidamente correu para o palácio, porque pensou que o chamado herói havia conseguido roubar o trono de seu pai tolo. No entanto, Lísia ficou chocada quando Alfred lhe disse que havia decidido que Soma se tornasse rei, porque acreditava que o jovem seria um governante melhor do que ele. Não satisfeita com essa resposta, a princesa marchou para encontrar o novo rei, mas quando ela entrou pela porta, Soma pensou que ela era uma artista de cosplay que tinha vindo realizar suas fantasias. No entanto, Lísia declarou orgulhosamente ser a herdeira do trono de Elfriden, chamando-o de impostor, então Soma explicou que seu pai o havia forçado a se tornar o rei. Ele continuou a revelar que só concordou em se tornar rei para se salvar de se tornar um escravo do Império do Caos, e que não tinha problema se ela quisesse cancelar o casamento imediatamente. Ao ouvir essas palavras, Lísia pediu desculpas porque não tinha ideia de quão inútil seu pai era. Então perguntou a Soma como ele planejava arrecadar o dinheiro para pagar a dívida com o grande Império do Caos. Soma disse a ela que já tinha conseguido o dinheiro vendendo algumas das joias preciosas do reino para um jovem comerciante de joias que vivia no país de Amadonia. Lísia ficou inicialmente furiosa ao ouvir isso, porque as joias eram um tesouro nacional, mas Soma explicou que ele tinha vendido apenas as que tinham menos valor para o status do reino. Perguntando se ele já tinha enviado o dinheiro, Soma disse que queria adiar o pagamento por um tempo. Então Lísia o aconselhou a investir todo o dinheiro no exército do país. No entanto, Soma disse a ela que seria mais sensato gastar o dinheiro em fornecer alimentos e outras necessidades básicas para o povo, a fim de evitar que os cidadãos iniciassem uma rebelião. Mas quando Lísia pensou que seu povo nunca se rebelaria, ele revelou que a primeira prioridade de qualquer cidadão é a comida, pois as pessoas não se importam com os outros se estiverem com fome. Ao ouvir essas palavras, ela percebeu que ele realmente era um realista, e esperava que ele salvasse o reino deles. Após um mês como rei, Soma percebeu que a maior parte da tecnologia do país dependia de magia, e que o transporte era principalmente fornecido pelo uso de criaturas míticas gigantes. Enquanto estava na sala do trono, o sumo sacerdote encontrou-se com Soma, aconselhando-o a fazer um teste mágico para determinar se ele havia recebido algum poder no dia em que foi convocado. Eles se dirigiram a uma pequena sala de oração, onde o sacerdote disse a Soma para tocar a cabeça de uma antiga gárgula. Isso confirmaria sua aura mágica e revelaria exatamente quais eram seus poderes. Após realizar o ritual, Soma ficou confuso sobre o que fazer com suas novas habilidades, então ele simplesmente voltou ao trabalho e Lísia decidiu fazer-lhes uma visita surpresa. No entanto, quando ela entrou no escritório, Lísia ficou chocada ao ver 3 penas escrevendo notas sozinhas,
e Soma disse a ela que estava controlando os objetos com magia. Ele explicou que seus novos poderes permitiam transferir sua consciência para vários objetos próximos e controlá-los de forma independente. Lísia ficou assustada com esse poder, e Soma tentou explicar que isso poderia tornar a lua de mel deles 4 vezes mais divertida. O que você quer dizer com isso? Mas ele mudou de ideia e disse que isso tornava seu trabalho de papelada mais fácil. Perguntando o que ele e toda a equipe estavam fazendo, Soma disse a Lísia que eles estavam vasculhando os relatórios financeiros do país para encontrar qualquer sonegador de impostos ou casos de uso indevido de fundos. Dessa forma, eles poderiam aumentar ainda mais a receita do reino, recuperando qualquer dinheiro que foi roubado do orçamento da nação e também prender todos os líderes corruptos envolvidos. Lísia ficou chocada que ele estava disposto a fazer tudo isso apenas por causa de um país em que ele nunca viveu. Na manhã seguinte, Soma parecia um zumbi corporativo após pular a hora de dormir para terminar sua papelada, mas ele notou que Lísia e toda a sua equipe de trabalho estavam roncando como porcos. Levantando-se para ver mais de perto sua futura noiva, Soma sentou-se ao lado de Lísia no sofá, onde observou os detalhes de suas costas perfeitamente arqueadas e cabelo castanho dourado. Ele tocou suavemente uma mecha de cabelo em seu rosto, fazendo a princesa acordar, e quando Lísia percebeu que ele estava ali, rapidamente ficou desconfortável e perguntou o que ele estava fazendo. Não querendo soar como um pervertido, Soma pediu a ela para se juntar a ele em uma rápida jornada, e ao longo do caminho, Lísia continuou a provocá-lo por não saber montar um simples cavalo. No entanto, Soma explicou que, embora não soubesse montar um cavalo, poderia ensiná-la a montar outra coisa mais tarde. Ao longo do caminho, ela se perguntou se ele tinha alguma família que deixou para trás ou uma namorada em seu mundo anterior, mas quando ele disse que não tinha ninguém, ela ficou aliviada. Quando chegaram ao destino, Soma disse a Lísia que a razão pela qual o país deles estava ficando sem comida era porque todos os agricultores tinham mudado para plantar culturas comerciais, como o algodão. Tudo isso começou quando os demônios atacaram o continente e países que estavam longe da ameaça, incluindo Elfredon, começaram a exportar mais algodão para lucrar com a oportunidade. No entanto, quando quase metade de Landia começou a produzir algodão, o preço da safra caiu significativamente, fazendo com que a maioria dos agricultores tivesse prejuízo e abandonasse seus empregos. Lísia se sentiu mal por não saber disso, mas Soma disse para ela se animar porque ele estava apenas ensinando tudo agora para que ela pudesse se tornar uma governante melhor do que ele no futuro. De volta ao castelo, os dois se sentaram para tomar café da manhã, enquanto discutiam seus planos para resolver o problema da fome, incentivando os agricultores a começarem a plantar alimentos novamente. Soma insistiu que o país devia encontrar outra fonte de exportação em vez do algodão e que todos os alimentos cultivados nas terras agrícolas seriam vendidos aos cidadãos a um preço mais baixo. Um jovem de cabelos longos e loiros aproximou-se da mesa deles e Lísia o apresentou a Soma como Ludwig Arx, o atual comandante da guarda real do país. Ludwig sentou-se com eles para tomar café da manhã, e quando perguntou a Soma se ele estava enfrentando algum problema com seu trabalho, o novo rei disse que precisava de pessoas mais competentes em sua equipe. Lísia aconselhou a anunciar um pedido de emprego ao público geral de Elfredon, usando uma ferramenta de mídia especial reservada apenas para o rei, conhecida como o Transmissor de Gemas. A princesa também sugeriu que excluíssem qualquer cidadão sem educação de se candidatar. Mas Soma precisava de toda a ajuda que pudesse conseguir, então ele disse que todos teriam permissão para tentar. Ele planejava motivar as massas a se juntarem à sua equipe, recitando citações de um famoso senhor da guerra chinês, o general Cao, que era famoso por suas habilidades em reunir pessoas talentosas sob seu comando. Soma começou seu discurso empolgante, e enquanto todos no país se reuniam para ouvir, ele falou sobre seus planos para reconstruir o reino implementando um novo conjunto de políticas estratégicas. No entanto, ele não conseguiria realizar esses planos sem uma força de trabalho adequada. Então Soma incentivou todas as pessoas talentosas, independentemente de seu status social, a se candidatarem para uma chance de se juntar ao seu conselho real. E para tornar as coisas um pouco mais interessantes, ele prometeu oferecer aos finalistas da busca de talentos um certificado real de Elfriden, além de um enorme saco de dinheiro como prêmio. Ao acordar na manhã seguinte, Lísia não pôde deixar de pensar em tudo o que Soma lhe dissera no dia anterior, e ela fantasiou sobre começar uma família com ele. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta. E após alguns segundos, sua criada entrou, informando Lísia que era hora de se vestir para o evento real. Na sala do trono, Soma sentou-se em sua majestosa cadeira, com Marx, Ludwig e Lísia em pé bem à sua frente, enquanto os finalistas se ajoelhavam em sinal de respeito ao seu rei. No entanto, uma das finalistas, uma elfa negra chamada Aisha, recusou-se a se curvar, afirmando que isso era contra seus costumes, e Ludwig estava prestes a dar-lhe uma bronca, mas Soma disse que estava tudo bem. Ele ordenou que o resto deles se levantasse, e enquanto todo o país assistia a este grande espetáculo, Marx declarou que estava prestes a anunciar os talentos individuais de todos os concorrentes. A primeira finalista a ser chamada foi Aisha Utgard, cuja raça vivia em uma floresta mágica isolada.
E enquanto Marx lia sua biografia, Soma usou seus poderes para aprender sobre a tribo dela também. De acordo com Marx, Aisha era uma lutadora talentosa com habilidades diferentes de qualquer outro guerreiro no país, e Soma estava curioso para saber se ela era ousada o suficiente para se atirar com sua arma de enredo. No entanto, Aisha disse que queria um tipo diferente de prêmio, e Ludwig pensou que ela estava se referindo às mãos dele em seus bolos, então ele tentou avançar rapidamente, mas Soma rapidamente o impediu de agir como um bobo. Aisha disse a Soma que, em vez de um prêmio em dinheiro, ela queria que ele usasse sua sabedoria para ajudar sua comunidade com um problema recente que eles têm enfrentado em relação à floresta seca. Depois de pensar por um tempo, Soma percebeu que a floresta deve estar secando porque algumas das árvores maiores estavam bloqueando a luz do sol de alcançar as plantas pequenas e outros arbustos. Ele explicou que a melhor maneira de resolver esse problema era que o clã dela cortasse regularmente algumas dessas árvores para evitar que a floresta fosse destruída por desastres naturais. Aisha ficou tão impressionada com esse conhecimento que se ajoelhou e jurou lealdade a Soma para sempre, oferecendo-se também para ser seu brinquedo real sempre que ele se sentisse solitário. Soma prometeu visitar a tribo dela algum dia e ensinar tudo o que ele tinha acabado de dizer, após o que Marx chamou o próximo finalista, que era uma bela dama da cidade da lagoa chamada Juna. Enquanto Juna caminhava graciosamente com seus seios saltitantes, Soma não pôde resistir a ser capturado por sua beleza, e quando Lísia percebeu isso, ela tossiu e virou o rosto para longe dele. Marx anunciou que, além de ser a mulher mais bonita de Landia, Juna também era uma cantora fenomenal, tendo herdado uma voz melódica de seus ancestrais, que eram sereias. Soma ficou impressionado com essa declaração e, como um teste de suas habilidades, pediu a Juna que cantasse uma música animada para a multidão. Mas a garota disse que só sabia cantar músicas da Billie Eilish. Para resolver esse problema, Soma pegou seu smartphone e, enquanto todos assistiam surpresos, deu a Juna um par de fones de ouvido e a fez ouvir uma música de sua cidade natal. Depois de ouvir a letra da música estrangeira, Juna começou a cantar a melodia com tanta emoção, como Adele, que todos os homens solteiros do país começaram a aplaudir e se apaixonar por sua beleza. Soma agradeceu por ela ter dado uma performance digna de Grammy, e Juna disse que adoraria aprender mais músicas do mundo dele, soprando seu longo trombone em particular. Marx chamou o próximo finalista, um gorducho feio da vila de Pote chamado Poncho, mas quando o concorrente de tamanho grande avançou, ele acidentalmente tropeçou e caiu de cara no chão. Professor Pig se levantou, e Marx anunciou que o talento do homem era que ele podia consumir uma quantidade ilimitada de comida que parecia fisicamente impossível para outros homens. Poncho também sabia muito sobre pratos exóticos servidos em todo o continente, e quando Soma ouviu isso, ele pulou de seu assento e chamou Poncho de a pessoa mais talentosa na sala. Quando Poncho ouviu isso, ele imediatamente começou a chorar, mas Soma disse para ele se animar porque suas habilidades de comer salvariam todo o reino, e deu-lhe o título real de chefe supremo. Depois do gorducho, Marx chamou o próximo finalista para fazer sua entrada, e um cara misterioso, Hakuya Kuniming, com estranhos olhos roxos e um kimono preto, avançou. Marx anunciou que Hakuya era um dos homens mais inteligentes do planeta, com um nível de QI semelhante ao de Einstein, e também disse que foi o tio de Hakuya que o aconselhou a se candidatar. Soma ofereceu-lhe o cargo de bibliotecário real de Elfriden, mas Hakuya gentilmente rejeitou esse trabalho medíocre e disse que gostaria de servir ao reino como seu conselheiro militar. Chocado com essa resposta, Soma pediu a Kazuya que explicasse suas razões, e o jovem disse que estava disposto a assumir uma posição tão exigente porque Soma havia ganhado seu respeito. Ele esperava que o novo rei menosprezasse Poncho por causa de seu talento estúpido e incomum, mas ficou chocado quando Soma fez exatamente o oposto e aceitou o gorducho estranho. Impressionado com sua maneira calma e elegante de falar, Soma declarou que realizaria um teste de aptidão especial para Hakuya, a fim de determinar se ele era digno o suficiente para ocupar essa posição. Era agora a hora de apresentar a última finalista, e Marx anunciou que ela era Tamo, uma garota fera de uma antiga tribo de lobos que tinha a extraordinária habilidade de se comunicar com animais. Mas enquanto Soma estava ocupado pensando no que fazer com seu talento raro, a garota tímida de repente falou e disse que tinha algo muito importante para lhe contar. No entanto, a garota lobo tinha uma voz tão baixa que Soma mal conseguia ouvir o que ela estava dizendo, então ele se levantou e se aproximou de Tamo enquanto ela encorajava a não ficar nervosa em seu ouvido, e embora Soma ficasse profundamente chocado, ele apenas agiu normalmente e fingiu que não era nada. Após a cerimônia de indução dos finalistas, Soma e seus 3 aliados reais se encontraram com a garota fera em seu escritório, onde ele revelou a eles que Tamo também podia conversar com demônios mortais.
Todos ficaram surpresos ao ouvir isso, porque todos sabiam que os demônios eram um grupo avançado de criaturas que se comunicavam entre si usando uma linguagem completamente diferente. No entanto, Tamo explicou que ela havia encontrado e conversado com um demônio lobo há vários meses enquanto brincava em uma floresta próxima e que a criatura, surpreendentemente, não a machucou. Lísia e os outros ainda não conseguiam acreditar nessa história, mas Soma disse que era verdade, e que se eles pudessem localizar mais demônios para Tamo conversar, provavelmente poderiam acabar com a guerra de uma vez por todas. Apesar de tal possibilidade, Soma também disse que as habilidades de Tamo poderiam colocar o reino em perigo, pois países rivais poderiam tentar roubar seus poderes únicos para si usando força bruta. Ludwig apoiou esse ponto de vista, dizendo que tinha ouvido falar de uma época em que Elfriden estava em guerra com a nação de Amadonia, e Marx, sendo o mais velho entre eles, confirmou que isso era verdade. Tamo caminhou para a frente e segurou a mão de Lísia, e quando Soma percebeu que ela estava ficando assustada, ele rapidamente mudou de assunto e disse que seus poderes eram uma bênção para este mundo. Ajoelhando-se na frente dela, Soma disse a Tamo que fariam tudo o possível para mantê-la segura dentro do castelo, mas a menina não entendia por que tudo aquilo era necessário. Ele como sua própria filha. No entanto, os pombinhos não estavam prontos para aceitar seus sentimentos um pelo outro, então Soma disse que seria melhor o rei Alfred e sua esposa adotarem Tomo. Lísia estava animada com esse plano porque sempre quis ter uma irmãzinha, então correu para os dois para ficarem com ela no castelo. Depois de ouvir isso, Tomo concordou em seguir os planos deles, e Soma disse a Marx para esperar um mês antes de anunciar sua adoção. Algumas semanas após o pequeno encontro deles, enquanto Soma estava em seu quarto costurando uma estranha boneca ninja, Lísia disse-lhe que Tomo finalmente tinha aprendido a aceitá-los como sua segunda família naquela comida, mas Soma disse que era uma surpresa. E horas depois, Juna e Poncho anunciaram ao país que o castelo estava hospedando um buffet exótico. Soma explicou aos cidadãos que ele havia organizado esse buffet para mostrar algumas opções de refeições disponíveis, enquanto ele e sua equipe estavam ocupados resolvendo os problemas alimentares do país. Lísia e as outras senhoras foram as juradas do buffet, e quando o porco açúcar a mistura. E quando os jurados provaram a nova refeição, ficaram surpresos com o quão crocante e saborosa ela estava. Poncho revelou o próximo prato, e desta vez, enquanto todos estavam enojados com os gafanhotos em seus pratos, Tomo deu uma grande mordida na cabeça do inseto e disse que adorou. Poncho disse que tinha usado uma especiaria especial da cidade natal de Tomo chamada água de mesh para preparar o prato. E Soma se perguntou, Soma não conseguiu conter as lágrimas de alegria porque o sabor familiar das especiarias na refeição trouxe de volta as boas memórias de sua cidade natal. O banquete real ainda não tinha acabado, e Poncho rapidamente trouxe o último prato exótico do dia. Mas Soma e as garotas ficaram chocados ao ver que era uma criatura de slime. Slimes eram uma das criaturas mais fracas em Landia, caçadas pela maioria dos aventureiros iniciantes, mas ninguém, além de Poncho, havia pensado em transformá-los em uma refeição. Aisha e as outras garotas ficaram surpresas ao ver que o slime ainda estava com aparência de gelatina, e perguntaram a Poncho como ele conseguiu fazer isso, pois slimes mortos sempre se transformavam em uma gosma líquida. Poncho explicou que ele tinha usado uma técnica especial de preservação de uma certa tribo, que envolvia bater na gosma com um bastão para destruir seu núcleo, mas não seu corpo principal. Ele amassou a gosma morta como uma massa de bolo, antes de achatá-la e cortá-la em pequenas porções parecidas com macarrão. Soma disse que lembrava a ele o ramen coreano. Mas as garotas não gostaram nada da aparência do prato estranho, então disseram ao maravilhoso rei para experimentá-lo primeiro. Soma também estava com medo de provar, mas quando finalmente o fez, percebeu que era a melhor refeição do buffet até então. Então Aisha e os outros se juntaram, e eles também adoraram. Os camponeses também estavam animados com essa nova opção criativa de comida, e depois de mostrar a todos as dicas para vencer a fome, Poncho e Juna encerraram o show de comida exótica. Uma semana depois, enquanto Soma estava comendo um petisco de gafanhoto em seu escritório, a empregada de Lísia entrou para informar o rei que Marx havia solicitado uma reunião formal com ele na sala do trono. Quando Soma chegou lá, encontrou Marx e Hakuya de joelhos, e para sua surpresa, o primeiro-ministro disse que estava pronto para renunciar ao seu título para um líder mais jovem, assim como Albert. Perguntando sobre seu substituto, Marx disse que não havia pessoa melhor para ocupar seu lugar além de Hakuya, e Soma concordou em fazer o senhor nomear Hakuya como seu novo primeiro-ministro. No entanto, Soma implorou a Marx que permanecesse no conselho e continuasse a ajudá-lo com assuntos relacionados aos assuntos políticos do reino, e o velho elfo aceitou sua oferta. Sendo um sabe-tudo impaciente, Hakuya decidiu começar seu novo trabalho imediatamente, aconselhando Soma a fazer uma pausa de todas as suas obrigações como rei de Elfriden. Ele explicou que isso motivaria os membros da equipe a descansarem também, e Hakuya sugeriu que Soma aproveitasse o dia saindo para um encontro com Lísia. Soma não estava pronto para ir tão longe com Lísia, mas Marx disse que era uma ótima ideia, e que ele deveria levar Aisha junto para adicionar um sabor de chocolate à torta de creme de baunilha. O que você quer dizer com isso?
No entanto, quando Soma saiu para chamar as moças, ficou surpreso ao ver as duas envolvidas em uma acirrada luta de espadas sobre quem deveria provar primeiro o pirulito dele. Aisha atacou Lísia com seu jutsu de lâmina de tornado, mas a princesa rapidamente desviou e revidou com sua técnica de geada mortal, enquanto Soma observava as duas surpreso. Para impedi-las de destruir o castelo com seus poderes, Soma ordenou que as garotas terminassem a batalha, depois do que ele lhes disse que todos iriam sair juntos. Ele explicou que foi ideia de Hakuya, e Aisha sugeriu que visitassem o lugar dela para o encontro. Mas Soma disse que eles só tinham um dia de folga e que a aldeia dela estava muito longe. Ela tentou aconselhar o rei a deixar a princesa magra de lado e se divertir com ela em seu quarto. Mas Lísia lançou um olhar mortal para Soma, e ele disse a Aisha que era apenas um encontro amigável. Eles trocaram para uniformes escolares para se disfarçarem do público, e enquanto Soma gostou bastante da roupa de Lísia, ele disse a Aisha que ela ficava melhor em... Desculpe, eu quis dizer traje de batalha. Enquanto percorriam a cidade, Soma lembrou às garotas que elas tinham que manter suas identidades em segredo. E ele disse que deveriam chamá-lo pelo segundo nome, Kazuya, pelo resto do dia. Eles saíram da carruagem e exploraram as diferentes partes da cidade, depois se sentaram para fazer uma pausa e falar sobre como era pacífico ser apenas um cidadão normal. No entanto, Aisha de repente interrompeu a conversa para dizer que estava enfrentando uma emergência de fome, então todos correram para o café da Juna para uma pausa rápida e saborosa para o almoço. Soma falou com Juna usando nomes de código, e a brilhante cantora rapidamente percebeu que eles estavam visitando a cidade secretamente, mantendo todas as suas identidades em segredo. Ela serviu-lhes um delicioso espaguete de slime, e enquanto Soma conversava com Juna, Lísia franziu a testa e disse que ele sempre a tratava de forma diferente do resto deles. No entanto, Soma culpou o fato de Juna ser tão incrivelmente linda, e todos de repente começaram a atacar a pobre Aisha, chamando-a de ex-guerreira que virou glutona. Aisha se perguntou se esse era o motivo pelo qual o rei sempre se recusava a trazê-la para o seu quarto, mas Soma disse que tal coisa nunca seria possível porque ele estava noivo de Lísia. Chocadas com essa declaração, as garotas se viraram para olhar para ele e explicaram a Soma que todos os homens e mulheres podiam ter múltiplos parceiros nesta parte do mundo. Lísia disse ainda que se ele realmente quisesse um pouco de mel extra, ela estava disposta a compartilhar sua arma de enredo com 7 outras mulheres, e Soma não conseguia parar de fantasiar sobre um harém tão bonito. Seus pensamentos foram interrompidos pelo barulho de um casal discutindo em outra mesa, e quando Soma percebeu que a garota tinha orelhas pontudas, ele rapidamente disse que ela era uma meio-loba. No entanto, Lísia e Aisha o corrigiram, dizendo que a garota era na verdade uma híbrida de raposa por causa de sua cauda fofa, e Duna brincou que ele poderia começar uma guerra cometendo tais erros. Lísia identificou o homem como Halbert Magna, o filho mais velho de sua família, e um perdedor cabeça-quente que foi para a mesma escola que ela, e era muito bom em montar enxadas, quis dizer cavalos. Perguntando sobre a garota raposa, Lísia disse a Soma que não sabia nada sobre ela, mas Duna disse que ela era Kaede Foxia, uma poderosa maga que trabalhava na unidade de operações especiais das Forças Armadas. Kaede implorou a Halbert para não se aliar ao líder de seu estado, Duque Carmine, porque, segundo ela, o Duque planejava reunir soldados para uma rebelião contra o novo rei. Apesar disso, Halbert insistiu que queria se juntar ao exército do Duque porque poderia aprender mais sobre a arte da guerra, mas Kaede disse-lhe para obedecer às ordens de seu pai e voltar para casa. Ela acrescentou que o Duque era um cabeça-oca por tentar iniciar uma rebelião no meio de uma guerra, pois isso apenas tornaria o reino vulnerável a ataques de outros países. Enquanto Soma ouvia a conversa deles, lembrou-se de ter tido uma conversa semelhante com Hakuya sobre as nações ao redor de Elfridan e as possibilidades de elas lançarem um ataque. Hakuya disse que o ataque do Senhor dos Demônios à Lândia tinha tornado a maioria dos líderes hostis e que nenhum dos países ao redor estava pronto para um relacionamento pacífico. O país de Turgis, localizado ao sul de Elfridan, era conhecido por migrar para o norte durante o rigoroso inverno, e eles poderiam planejar invadir o reino muito em breve. A oeste de Elfridan estava a nação de Amadonia, que era notória por fornecer soldados aos melhores compradores, e poderia tentar iniciar uma guerra civil mortal dentro do país. De volta ao presente, Kaede continuou a dizer a Albert que ele estava cometendo um grande erro, mas o tolo disse que iria se tornar o próximo grande duque lutando ao lado de Carmine. Ele acrescentou que muitas outras famílias nobres eram contra o governo do novo rei, mas Kaede disse que eram apenas aquelas acusadas de serem corruptas, que estavam ao lado do exército do Duque Carmine. Halbert tentou defender sua decisão dizendo que o rei era inexperiente em comparação com todos os duques, mas Kaede disse que Soma era muito mais sábio por causa de seu brilhante esquema de caça a talentos. No entanto, a raposa garota de repente ficou quieta quando percebeu que Soma estava bem na sua frente, e todos foram para uma sala interna do café para continuar conversando. Ela pediu desculpas pelo comportamento do namorado, mas como ele era tão tolo, Halbert não percebeu que estavam falando com o rei, e pensou que Soma era o ex-namorado de Kaede.
Kaede tentou dizer a ele para se acalmar, e Halbert gritou para ela calar a boca. Mas quando o perdedor tentou atacar Soma, Aisha rapidamente se levantou e apertou o rosto dele com a mão. Soma disse a ela para deixá-lo ir, mas quando Halbert ainda não sabia quem ele era, o rei decidiu deixar claro para ele sentando-se em sua cadeira como um trono e fazendo sua voz soar profunda. Quando percebeu seu erro, Halbert rapidamente se escondeu atrás de Kaede, mas Soma disse que não havia nada a temer porque ele não iria puni-lo por estar do lado de Carmine. No entanto, o rei explicou a Halbert que sua decisão de unir forças com o duque o tornaria um inimigo natural de Kaede se uma guerra civil pelo trono viesse a surgir. Ele aconselhou o jovem a pensar bem antes de fazer sua escolha, e quando Kaede lhe deu um sorriso fofo, Halbert soube que precisava apoiar Soma para manter sua amada segura. Após todo o caos no café, Soma e as garotas voltaram a aproveitar seu dia de folga, e enquanto Aisha roncava como uma vaca prenha, Licia disse a Soma para descansar a cabeça em seu colo. Ele ficou inicialmente chocado com essa declaração, mas quando Licia disse que estava compensando a falta de melões maduros, Soma sentiu pena da princesa e decidiu aceitar sua oferta. Perguntando se ele estava pronto para ficar noivo, Soma disse a ela que só poderia se casar com seu verdadeiro amor. Então Licia disse que, se fosse para ser, o universo encontraria uma maneira de uni-los. De volta ao castelo, enquanto Soma mostrava sua última invenção para Licia, a empregada dela, Serena, entrou e informou ao rei que ele tinha alguns visitantes esperando na sala do trono. Quando Soma chegou lá, ficou surpreso ao ver Kaede e Halbert com seu pai, Glaive Magna, que soube do comportamento do filho e veio se desculpar em nome da família. Soma provocou Halbert sobre seu rosto machucado, e Glaive disse ao rei que havia ordenado a seus soldados que batessem no garoto mimado, depois que Kaede lhe contou o que aconteceu. O rei disse a Glaive que seu filho já estava perdoado, e por causa das palavras sábias dela no restaurante outro dia, Soma decidiu promover Kaede ao nível de guarda real. Ele também ordenou que Halbert deixasse o exército e se juntasse à unidade de operações especiais como substituto de Kaede, para que os pombinhos pudessem passar mais tempo juntos. No entanto, após todos os anúncios, Glaive de repente disse que tinha algo muito importante para contar a Soma. Então todos saíram da sala do trono para que eles pudessem conversar em particular. Enquanto Glaive e o rei conversavam, Licia e os outros saíram para uma pausa para o chá, e Serena provocou a princesa dizendo que ela poderia aprender muito com a vida amorosa de Kaede e Halbert. Depois de trabalhar incansavelmente para consertar o país, Soma decidiu se divertir um pouco, então transferiu sua consciência para um brinquedo ninja e usou o mascote para patrulhar a cidade. Nobu, o ninja, decidiu se juntar a um grupo de aventureiros, e como os membros da equipe tinham ouvido coisas boas sobre ele, rapidamente acolheram o guerreiro mascarado em sua equipe. Enquanto o grupo de aventura explorava uma masmorra escondida, os membros da equipe ficaram chocados com a rapidez com que Nobu conseguiu derrotar criaturas mortais como basiliscos e aranhas demoníacas. No entanto, a equipe deparou-se de repente com uma salamandra gigante que cuspia ácido mortal, e quando ficou claro que não era um páreo para a criatura, todos rapidamente correram para salvar suas vidas. Eles tentaram evitar serem queimados pela saliva do lagarto, mas Nobu tropeçou e caiu, então uma certa garota do grupo o ajudou jogando uma bomba de luz para distrair a criatura. O salamandra entrou em modo de fera e começou a espalhar sua saliva mortal por toda a parte. Então Nobu protegeu a garota com seu corpo, antes de levantá-la e correr para fora da masmorra. Fora da caverna, os outros membros da equipe notaram que Nobu e sua nova namorada estavam discutindo e se perguntaram como ela conseguia entender sua língua estranha. Mais tarde naquela noite, enquanto Soma estava dando banho em seu ninja de brinquedo, Licia de repente entrou na sala e ficou surpresa ao notar o quanto o boneco mascote havia crescido. Soma explicou que havia pedido a um artesão local para criar uma versão maior de Nobu para que pudesse usar o boneco ninja para explorar todas as passagens secretas dentro do reino deles. Uma semana depois, Soma realizou uma reunião na sala do trono com todos os membros de sua equipe, onde agradeceu aos homens por abrirem mão de suas vidas sociais para ajudá-lo a completar toda a papelada. Ele parabenizou os homens por seu sacrifício lendário e disse que todo o trabalho árduo deles finalmente ajudou o reino a garantir o dinheiro necessário para um novo megaprojeto. Como recompensa por seus esforços incansáveis, Soma disse que os trabalhadores deveriam beber uma quantidade ilimitada de suco de uva PG pelo resto do dia, e todos saudaram seu rei da geração Z. Na varanda do castelo, Licia perguntou a Soma sobre o projeto e ele disse que planejava construir uma nova cidade no reino que serviria como um porto para todas as mercadorias entregues. No entanto, Licia argumentou que eles já têm um porto marítimo, mas Soma disse que este novo geraria mais dinheiro para o país, porque também funcionaria como um centro de atração turística. Ele também explicou que, devido ao problema da fome, um novo porto terrestre era a melhor maneira de melhorar a distribuição por todo o país e reduzir os preços de todos os produtos alimentícios. Eles foram para o escritório dele e Licia o repreendeu por trabalhar demais, mas Soma disse que ela estava reclamando apenas porque ele se recusou a fazer todo aquele trabalho duro nas costas dela.
O que ele disse? No entanto, Lísia disse que estava preocupada com a saúde dele, mas Soma ignorou suas palavras bajuladoras e disse para ela convocar outro herói bobo que a resgatasse da solidão. Soma adormeceu logo depois, e apesar de todas as suas palavras duras, Lísia ainda se aproximou para sussurrar algumas palavras doces em seu ouvido antes de lhe dar um beijo suave na bochecha. No dia seguinte, Soma e suas seguidoras viajaram para a cidade de Parnon, no local do futuro porto terrestre, onde foram recebidos por Ludwig, que estava encarregado de coordenar o projeto. No entanto, Ludwig disse que havia um pequeno problema com a construção, e quando todos entraram, ele explicou que alguns dos moradores locais eram contra a construção de um porto em suas terras. Isso porque a maioria dos aldeões acreditava no mito de que um terrível deus do mar destruiria suas casas com ondas gigantescas se alguma estrutura fosse construída naquele local específico. Fascinado por essa história, Soma disse a Ludwig para levá-lo ao líder da aldeia, e quando chegaram lá, o velho continuou agindo de forma rabugenta até perceber que Soma era, na verdade, o rei. O líder da aldeia disse a Soma exatamente a mesma coisa que Ludwig havia dito antes, e quando voltaram ao castelo, ele convidou Hakuya para falar sobre essa nova descoberta. Soma explicou que, embora não existisse um deus do mar, o conto folclórico de Parnon era parcialmente verdadeiro, porque a aldeia foi frequentemente destruída no passado por tsunamis gigantescos. No entanto, Ludwig disse que nunca tinha ouvido falar de tal coisa acontecendo naquele local, e Soma lhe disse que tsunamis geralmente levavam centenas de anos antes de aparecerem novamente. Por essa razão, Soma disse que teriam que mudar a localização do projeto do porto terrestre por causa da chance de 1% de que um tsunami pudesse ocorrer durante a vida deles. Enquanto Lísia observava os homens falarem sobre seus planos, ela não conseguia evitar se apaixonar pelo charme de Soma, e pediu a Aisha que ajudasse a garantir que o rei estivesse sempre feliz. A localização do projeto foi eventualmente alterada e o trabalho continuou como de costume, mas Halbert estava irritado porque ele e seus colegas das operações especiais tiveram que cavar o solo também. Ele argumentou que a unidade de operações especiais era destinada a trabalhos de maior escalão, mas Kaede disse para ele parar de reclamar e voltar ao trabalho, a menos que ele não quisesse nenhum estilo sensual naquela noite. Depois que o turno terminou, eles foram para o quarto de hóspedes para um lanche rápido à tarde, e Halbert disse que nunca tinha provado algo tão delicioso como um hambúrguer antes. Porque ela era obcecada pelo rei, Kaede disse a ele que foi Soma quem teve a ideia para a refeição, usando especiarias únicas, feitas especialmente pela tribo meio-lobo. Ela também disse que Soma era o líder mais capaz a governar Elfriden, pois seu projeto de porto terrestre resolveria efetivamente o problema da fome e da inflação no país. Os pombinhos estavam planejando fazer uma pausa para comer donuts e salsichas quando Soma e Lísia chegaram de repente ao quarto de hóspedes. Então Halbert se levantou e cumprimentou o rei como um soldado. No entanto, Soma disse-lhe para parar com todo o amor falso porque não combinava nada com seu estilo de bad boy, e que a partir de agora, Halbert deveria sentir-se à vontade para chamá-lo pelo primeiro nome. Voltando ao local de construção, Lísia estava fascinada com todo o trabalho nas estradas, e Soma disse-lhe que envolvia principalmente revestir o solo com um material especial de concreto. Ela observou algumas árvores elegantes de cada lado da estrada, e Aisha explicou que eram árvores especiais de sua aldeia na floresta, projetadas para manter afastados monstros assustadores e animais selvagens. Soma também disse que as árvores foram plantadas a poucos centímetros umas das outras, para evitar que criaturas mortais se aglomerassem em um local específico e atacassem os aldeões. Enquanto conversavam mais sobre a natureza, um misterioso pássaro azul veio voando a toda velocidade, e Kaede disse que era um animal mensageiro com habilidades especiais conhecido como Kiwi. O pássaro pousou suavemente no braço de Aisha, mas a elfa negra ficou chocada ao ver que a mensagem era de seu pai, narrando como metade da aldeia deles havia sido destruída por uma terrível inundação. Ela explicou que a enchente havia tirado a vida de muitos de seus parentes, e depois de pensar por um tempo, Soma ordenou a Kaede que enviasse todos os seus melhores homens para a aldeia de Aisha imediatamente. Ele disse a Aisha para permanecer forte apesar de sua situação, após o que Soma instruiu Lísia a voltar ao castelo e enviar soldados e pacotes de sobrevivência para a aldeia dos Elfos Negros. Perguntando a ela sobre a distância até sua floresta, Aisha disse que era uma viagem de 2 dias, e Soma estava preocupado que não chegariam a tempo de resgatar os sobreviventes restantes. Enquanto ele e Halbert pensavam em maneiras de se mover mais rápido, Soma viu um monstro rinoceronte atravessando a rua, então rapidamente ordenou que sua equipe viajasse nas costas das poderosas criaturas. Eles chegaram à aldeia de Aisha à noite, e depois de cumprimentar o pai dela, Woden Utgard, Soma pediu ao homem que lhe contasse tudo sobre como o deslizamento de terra na floresta havia acontecido. Woden disse que a inundação ocorreu na parte leste da aldeia e que muitos dos seus elfos ainda não foram encontrados. Então Soma disse-lhe para reunir os nomes de todas as pessoas desaparecidas. Ele também disse a Woden para organizar uma vigília que os notificaria sobre um segundo ataque, mas Aisha implorou ao rei para deixá-la fazer isso em vez disso, e Soma não teve escolha a não ser concordar. O rei fez um discurso curto e direto para motivar sua equipe de resgate, após o qual os homens foram direto ao trabalho e começaram a cavar entre os escombros para encontrar os elfos perdidos.
Enquanto ele e Halbert cavavam o chão, Soma ouviu um som debaixo de um toco de árvore, e quando chamou Halbert para ajudar, ficaram chocados ao ver uma menina elfa deitada inconsciente. A equipe de resgate levou o menino embora, e Halbert ficou impressionado com a acuidade dos sentidos do rei. Mas Soma disse-lhe que só conseguiu fazer isso controlando um rato de brinquedo com seus poderes mágicos. Quando eles voltaram para a cabana, Woden agradeceu a Soma por ter chegado rápido o suficiente para ajudar a vila, mesmo que a maioria dos corpos recuperados não tenha respondido a nenhum tratamento. Aisha entrou segundos depois e disse-lhes que Lícia havia chegado com reforços e itens de sobrevivência. Mas o irmão de Woden, Ropter, disse que tudo o que estavam fazendo era inútil. Soma tentou dizer a ele que poderiam resolver muito, fornecendo boa comida e reconstruindo as casas das pessoas, mas Ropter disse que nenhuma de suas técnicas poderia trazer os mortos de volta à vida. Woden pediu desculpas ao rei em nome de seu irmão e disse a Soma que a razão pela qual Ropter parecia tão desesperançado era porque ele havia perdido tanto sua esposa quanto sua filha na enchente. Vendo o quanto seu irmão estava machucado, Woden tentou dizer-lhe para se concentrar nas boas lembranças. Mas Ropter caiu no chão e começou a chorar, fazendo Soma sentir que ele tinha causado tudo. Antes de deixar a aldeia, Aisha encontrou-se com Soma e disse-lhe que o tio dela era uma das pessoas que se recusaram a aceitar a ideia de cortar algumas das árvores da floresta. Perguntando se a floresta teria sobrevivido com seus planos em prática, Soma disse a Aisha que, embora as chances fossem maiores, ele não podia ter certeza, porque essas coisas eram controladas pela natureza. No caminho de volta, Lícia disse a Soma que se sentia inútil por não ter ajudado a resgatar nenhum dos elfos. Mas ele disse para ela se animar porque ela tinha salvado muitas pessoas com os pacotes de sobrevivência. No entanto, o rei disse que foi ele quem falhou com o país por não fornecer a cada estado do reino os materiais de apoio adequados para resistir a qualquer desastre natural. Mais tarde naquela noite, Juna foi até o quarto de Soma, e quando viu o quanto ele estava estressado com toda a papelada, ela se aproximou e começou a esfregar sua testa com sua mão suave. Ela disse a Soma para não esconder seus sentimentos dela como fazia com Lícia e os outros, que estava tudo bem chamá-la sempre que se sentisse solitário. No entanto, enquanto Juna ainda estava falando, ela percebeu que o rei havia adormecido, então sussurrou um feitiço de amor de sereia em seu ouvido, antes de se levantar para cantar uma doce canção de ninar. Enquanto isso, no ducado de Randall, Carmine e os outros líderes se reuniram para uma reunião de emergência sobre como derrotariam Soma e tomariam o reino. A duquesa da cidade da Lagoa, Exel Walter, argumentou que seria completamente insensato para eles começarem uma guerra civil quando outros países também planejavam atacar o reino. Caster, o duque da cidade de Vargas, disse a ela que a Midonia havia prometido apoiá-los com soldados, mas Exel disse que aqueles miseráveis provavelmente tinham feito a mesma oferta tentadora a Soma. Ela perguntou a Carmine por que ele estava tão determinado a derrotar Soma, apesar do fato de que o novo rei havia conseguido realizar muito e reviver o país em pouco tempo. No entanto, o assustador Homem-Leão disse que Soma não era apto para governar como rei de Elfriden porque ele era apenas um estrangeiro que não conhecia nada sobre seus costumes e tradições. Exel disse que ele era um gatinho ganancioso que queria o trono só para ele, mas Carmine disse a eles que seu único propósito ao iniciar a rebelião era trazer Albert de volta como rei. Enquanto ainda estavam conversando, a filha de Caster, Carla, entrou na sala e disse que iria se juntar à guerra, porque Soma tinha transformado sua amiga, Lísia, em uma amante real. Carmine concordou em aceitar o apoio de Amidonia, e quando a notícia dessa decisão chegou a Gaius, o rei de Amidonia, ele disse a seu filho, Julius, para se preparar para a invasão de Elfriden. De volta ao castelo, Hakuya disse a Soma que seu projeto de porto terrestre havia melhorado o suprimento de alimentos em grande medida, e que era hora de focar em sua atenção na próxima grande estratégia. Soma sabia que teria que declarar guerra contra os 3 ducados se continuassem a se rebelar abertamente contra ele, mas ainda não queria escolher o caminho da violência. No entanto, quando Soma lembrou que era seu dever defender Lísia e os outros por todos os meios, ele disse a Hakuya para fazer todos os preparativos necessários para uma guerra civil mortal. Gaius reuniu todas as suas tropas na sala do trono e disse aos homens que era hora de recuperar a terra que Elfriden havia roubado deles muitos anos atrás. Enquanto o rei fazia seu discurso, Colbert, o ministro das Finanças, interrompeu Gaius e implorou para que ele adiasse seus planos de guerra, pois isso poderia fazer a nação perder muito dinheiro. Gaius desceu e chutou o tolo com sua bota de metal, mas Colbert disse ao rei que, ao invadir Elfriden, ele estaria indo contra o tratado de paz estabelecido pelo Império do Caos. Gaius estava prestes a cortar a cabeça de Colbert com sua espada quando Julius de repente se interpôs entre eles e disse ao ministro que Elfriden ainda não havia assinado o Tratado de Paz. Colbert tentou argumentar que Julius estava errado, mas Gaius mandou ele calar a boca de fraco e declarou que ele não serviria mais como ministro das Finanças de Amidonia. No seu escritório, Soma contou a Lísia sobre seus planos para lutar contra os ducados, depois do que eles foram para a sala de conferências do castelo para sua reunião virtual com os 3 líderes estaduais.
Depois de se apresentar aos líderes, Soma disse aos anciãos que lhes daria até meia-noite para se juntarem a ele. Caso contrário, seria forçado a tratá-los como traidores da coroa. Exel pediu-lhe que explicasse seu grande plano, e Soma disse que iria reunir todas as forças armadas da nação em uma única unidade eficaz que receberia ordens apenas do rei. Caster chamou-o de idiota por ter tais pensamentos, porque o objetivo de dividir as forças armadas em primeiro lugar era garantir que o rei nunca se tornasse desonesto. No entanto, Soma disse que suas táticas de velho não funcionariam mais nesta nova era, e que a melhor maneira de derrotar todas as nações inimigas era ter um único e unificado esquadrão de batalha. Ixel perguntou a Soma sobre o novo porto terrestre, mas ele a assegurou de que isso não afetaria o porto marítimo em sua cidade. E com isso, a duquesa ajoelhou-se e declarou sua lealdade ao rei. Como ele era tão teimoso e cabeça quente, Caster ainda se recusava a se aliar ao exército de Soma, e disse que preferia lutar e morrer em batalha a receber ordens de um pirralho. Soma voltou sua atenção para Carmine, e quando pediu que explicasse suas razões para a rebelião, o Homem-Leão disse que estava simplesmente agindo por instinto como general do exército. Soma chamou o Duque de grande tolo por lutar contra ele, mas Carmine disse que era velho e sábio o suficiente para tomar suas próprias decisões. Então o rei disse para ele engasgar com uma bola de pelo. Ele lhes disse que, como regra básica de guerra, quem derrotasse a equipe do outro teria o direito de assumir todo o seu exército, e ambos os homens concordaram com esses termos. No entanto, quando Carmine estava prestes a sair do chat em grupo, Lysia o chamou de volta, e usou sua lâmina para cortar o cabelo na frente de todos, como um sinal de sua lealdade a Soma. Após a reunião da conferência, Soma agradeceu a Exel por se juntar ao seu lado, e também agradeceu a Juna, que era na verdade a neta da duquesa, por ajudá-los a se tornarem parceiros. No dia seguinte, Gaius e seus soldados marcharam até a cidade de Altimura, em Elfriden, onde capturaram o prefeito da cidade, Weist, e disseram-lhe para entregar a cidade a eles. Sendo um covarde tão inútil, o prefeito concordou em entregar a cidade a eles, mas implorou a Gaius por algum tempo para convencer todos os seus cidadãos a não lutarem contra o poderoso exército amidoniano. Julius aconselhou seu pai a aceitar os termos do tolo, porque assim não perderiam nenhum de seus homens. Então Gaius prometeu proteger Weist se ele entregasse a cidade a ele até amanhã. Enquanto isso, do lado de fora do castelo de Randel, os soldados de Carmine começaram a atacar Kaed, Halbert e a equipe de operações especiais que haviam montado uma fortaleza em frente ao local durante a noite. Halbert usou sua magia de fogo para criar uma lança flamejante e a lançou contra os homens de Carmine. Mas Kaed ficou chocada ao ver que os soldados inimigos estavam armados com vários canhões. Kaed estava preocupada porque só tinha usado seus poderes para proteger a fortaleza contra ataques mágicos. E quando os homens de Carmine dispararam a primeira bala de canhão, ela quase atravessou a parede. Os soldados continuaram atirando, então Kaed e Halbert se abaixaram para evitar o impacto. Mas de repente, do nada, um elfo negro apareceu e derrubou uma das balas com sua flecha mística. O elfo se apresentou a Halbert como Sir e explicou que foi a filha dele que ele e o rei salvaram dos destroços do deslizamento de terra na aldeia da floresta. Por essa razão, Sir decidiu juntar-se à unidade de operações especiais e ajudar o rei a derrotar seus inimigos para provar à sua filha que ele era tão corajoso e forte quanto Halbert. Depois que Sir destruiu a maioria das balas de canhão do inimigo, as portas da fortaleza foram derrubadas, então Ludwig e seu esquadrão da Guarda Real avançaram e dominaram os homens de Carmine. O restante dos soldados rapidamente recuou, e no castelo de Randel, alguns dos líderes corruptos que Soma havia banido acusaram Carmine de ser fraco demais para liderar seu exército. No entanto, o General Leão mostrou seu rosto assustador e disse aos homens que ele era eternamente destemido, porque claramente tinha a vantagem na guerra com mais soldados do que Soma. Os ricos idiotas pediram desculpas por terem duvidado de suas habilidades, mas Carmine lhes disse para saírem do seu castelo e deixarem a luta para aqueles que realmente podiam segurar uma espada. De volta a Altamira, Weist retornou para enfrentar Gaius e seus homens, mas o covarde começou a chorar ao dizer que não conseguiu convencer seus súditos a se renderem pacificamente. Sendo um senhor da guerra impaciente, Gaius estava prestes a cortar a cabeça de Weist com sua lâmina, mas Julius disse-lhe que seria mais inteligente fazerem um acordo com o prefeito. Weist deixou cair alguns sacos de ouro no chão como sinal de lealdade e respeito, e prometeu mais uma vez entregar a cidade ao exército de Gaius na tarde do dia seguinte. No entanto, o exército amidoniano não tinha ideia de que Weist estava na verdade trabalhando junto com Exel Walter, que o rei havia enviado para Altamira 3 dias antes da Guerra Civil. Weist reclamou que eles gastaram muito dinheiro para manter aqueles bárbaros sob controle, mas Exel disse-lhe que era importante para dar a Soma mais tempo para executar seus planos. De volta à fortaleza, enquanto os outros jantavam, Kaed colocou a cabeça no ombro de Halbert e disse que sempre o amaria, não importando como a guerra terminasse. No dia seguinte, os homens de Carmine continuaram a atacar a fortaleza como de costume, mas Halbert ficou chocado ao notar dezenas de dragões do exército do Duque Caster voando acima deles.
No entanto, na noite anterior ao ataque ao Castelo Vargas, o assistente de Caster, Talman, encontrou-se com o Duque e disse-lhe que todos os preparativos tinham sido feitos para um ataque do rei. Perguntando qual era o plano deles, Caster disse a Talman que ele teria que enfrentar Soma sozinho, porque se recusou a se aliar aos nobres corruptos da equipe de Carmine. Carla entrou de repente na sala do trono e disse a ambos que o navio de Soma, armado por seu esquadrão de rinocerontes selvagens, chegaria em frente ao castelo a qualquer momento. Caster não conseguia acreditar nessa notícia, mas quando olhou pela janela com seu telescópio, ficou chocado ao ver o melhor navio de guerra de Elfriden sendo rolado sobre rodas em sua direção. Falando com Soma através do transmissor de gemas, Caster pediu uma explicação, e o rei disse que iria usar seu navio de guerra para tomar todo o estado dos dragões. Embora estivesse impressionado com as táticas de guerra de Soma, Caster não estava pronto para se render ao rei ainda. Então ele ordenou que Carla reunisse seu esquadrão de dragões e derrubasse o navio de Soma. O Air Force One subiu aos céus e estava prestes a lançar bombas no navio de guerra, quando os homens de Soma de repente atacaram todos eles de ambos os lados com mísseis mágicos de detecção de calor. Mudando de estratégia de batalha, os guerreiros alados desceram para encontrar o ponto fraco do navio, após o que usaram seus dragões para lançar chamas em todas as rodas e armas da embarcação. No entanto, quando os outros soldados disseram que não havia ninguém no navio, Carla percebeu que Soma os havia enganado para que deixassem o castelo, permitindo que ele atacasse o pai dela sozinho. Soma e o grupo emboscaram Caster, e quando o Duque perguntou como eles entraram, o rei explicou que tinha lido tudo sobre o Castelo Vargas em um livro de história. Caster ficou impressionado com a sabedoria de Soma, então pediu ao rei para poupar seu conselheiro real da luta deles, e, em vez disso, fazer de Tolman o novo chefe da Força Aérea se ele fosse derrotado. Soma disse a ele para se render silenciosamente, mas Caster era um guerreiro teimoso e puxou sua espada, então Aisha pegou sua lâmina élfica e estava preparada para lutar com ele pelo bem do rei. Caster chamou Soma de covarde por não lutar diretamente com ele, mas Aisha não gostou do tom de sua voz, então ela cortou sua lâmina diretamente nele. Mas ele conteve o ataque com sua espada. Aisha tentou acertar um golpe massivo no Duque, mas Caster bloqueou seu movimento inexperiente antes de empurrá-la com sua espada. E ele disse que seus enormes melões estavam desequilibrando-a. No entanto, Aisha não gostou das piadas dele, então o lançou contra a parede com um super golpe. Aisha disse que iria defender Soma com toda a sua vida, mas Caster disse a ela que era muito fraca para ser guarda-costas de alguém, e continuou a golpear sua espada contra a dela. Caster estava prestes a dar o golpe final quando Nobu chegou de repente e bloqueou seu ataque, após o que Lizzie apareceu por trás e prendeu o Duque com seu Jitsu de espada de gelo. Aisha completou o movimento combinado com uma técnica de lâmina de vento supersônica que rompeu o gelo e lançou Caster ao chão como um golpe fatal em Mortal Kombat. Após aceitar a derrota, Caster perguntou a Lysia se Soma era digno de ser rei, e a princesa disse que Soma era um líder bom e sábio a quem ela sempre permaneceria leal. Ela colocou um colar mágico em volta do pescoço dele para impedir o Duque de escapar, e quando Carla voltou, ela tentou atacar os impostores, mas Caster disse para ela parar porque eles tinham sido derrotados. Carla permitiu que Aisha colocasse um colar nela também, após o que Soma nomeou Tolman como o novo general da Força Aérea e instruiu-o a enviar seus cavaleiros dragões para o estado de Carmine. De volta ao presente, Halbert e Kaid estavam prontos para se render aos homens de Carmine quando perceberam que os dragões estavam realmente do lado deles, o que significava que o plano de Soma tinha funcionado. Halbert e o rei se cumprimentaram como amigos de faculdade, e quando Soma o provocou por se esconder atrás da fortaleza, Halbert disse que Soma era o tipo de cara que deixava a garota pagar as contas. Enquanto isso, dentro do Castelo Handel, todos os nobres corruptos estavam ficando nervosos por causa dos ataques consistentes de Soma, e pediram a Carmine para assumir o controle da situação. No entanto, após confirmar o terrível estado do exército com seu assistente militar, Carmine disse que era hora de aceitarem a derrota e se renderem ao rei Soma. Os ricos covardes tentaram sugerir que ele usasse os cidadãos como escudos humanos para proteger a todos, mas Carmine de repente ficou furioso e ordenou que seus homens os algemassem com colares. Ele então disse ao seu assistente para colocar um colar em seu pescoço também, após o que Carmine instruiu Beowulf a assumir o comando do exército e entregá-lo a Soma e seu esquadrão Kidus. Mais tarde, enquanto Carmine estava amuado com uma garrafa de suco de uva PG, Beowulf disse-lhe que o rei tinha acabado de deixar Handel, o que significava que ele nunca quis capturá-lo em primeiro lugar. Confuso sobre por que não tinham feito Carmine prisioneiro, Soma disse a Carla que sempre pensou que o Duque era seu inimigo número 1, até que o pai de Halbert explicou as coisas um pouco melhor para ele. Glaive disse a Soma que Carmine só tinha se aliado aos nobres corruptos para que pudesse reunir os homens em um só lugar e ajudar o reino a finalmente capturar os feios fraudadores de uma vez por todas. Soma ficou chocado com essa história, mas Glaive acrescentou que Carmine tinha formado um vínculo com todos os carecas trapaceiros porque sabia que todos eles ainda tinham alguma forma de riqueza escondida.
Carmine convenceu os nobres a gastar todo o seu dinheiro comprando soldados da nação de Zin para que ele pudesse recuperar o dinheiro como resgate assim que capturasse os soldados também. Surpreso com o quão visionário o Duque realmente era, Soma perguntou por que Carmine tinha feito tudo aquilo, e Glaive disse que era porque o general tinha fé em suas habilidades de liderança. De volta a Altimura, o exército amadoniano estava prestes a atacar a cidade quando Julius notou alguém em pé na muralha, e Gaius ficou surpreso ao perceber que era Axel Walter, perguntando-se como ela tinha chegado a Altimura tão rapidamente. Julius imaginou que a duquesa devia estar na cidade o tempo todo e estava do lado de Soma, então ele aconselhou seu pai a recuar. No entanto, Gaius não estava pronto para voltar atrás, porque não queria parecer um covarde, e Axel criou uma TV de água para exibir o discurso de Soma ao povo de Elfriden. O rei disse a todos que ele havia derrotado com sucesso tanto Carmine quanto Caster na Guerra Civil, mas que a nação de Amidonia, liderada pelo rei Gaius, planejava atacar o reino. Por causa de seu papel no início da Guerra Civil, o rei declarou guerra a toda a Amidonia, e Soma disse a Gaius que já havia enviado dezenas de homens para destruir a capital. Gaius rapidamente ordenou que seus homens marchassem de volta para casa, mas enquanto os homens cavalgavam pelos vales à noite, foram atacados por um grupo de arqueiros mascarados, liderados pela própria Juna. Este ataque reduziu o número de soldados amidonianos pela metade, e quando ele finalmente chegou à cidade capital de Van, Gaius ficou chocado ao ver bandeiras de Elfriden montadas por toda parte. No entanto, Julius disse ao seu pai para não perder a esperança, porque ainda havia bandeiras amidonianas por todo o castelo, o que significava que Soma e seu exército ainda não haviam conquistado Van. Gaius ordenou que seus soldados atacassem os invasores com força total, e quando essa notícia chegou a Soma, o rei deu a ordem para que Ludwig e os outros também contra-atacassem. Enquanto ambos os lados continuavam a se atacar de frente, Soma permaneceu no acampamento de batalha de Elfriden com Carla, organizando todas as pequenas peças de xadrez para sua próxima grande estratégia. Soma disse que estava disposto a dar sua vida pela nação se as coisas saíssem do controle, mas quando Carla perguntou se ele não tinha medo da morte, Soma percebeu que estava apenas blefando. Enquanto a batalha continuava, Gaius disse a seu filho para escapar imediatamente, porque, segundo ele, eles já haviam perdido a guerra e Soma estaria mirando na família real primeiro. Julius tentou convencer seu pai de que seria melhor se todos recuassem, mas o velho ordenou que seu filho partisse para que ele pudesse manter sua linhagem viva uma vez que fosse derrotado. Um dos soldados informou a Soma que Gaius e seu exército estavam avançando diretamente para o acampamento de batalha deles, então o rei instruiu Carla a entregar o reino a Lísia se ele não voltasse vivo. No entanto, a garota dragão não estava pronta para fazer sua amiga chorar com a notícia da morte de Soma, e ela pediu ao rei para deixá-la lutar em vez disso, então Soma deu a ela permissão para atacar Gaius. À medida que o exército amidoniano se aproximava, Ludwig avançou e lançou sua lança diretamente no coração de Gaius. Mas quando ele se aproximou, Ludwig percebeu que era apenas um clone falso. Carla desceu voando para lutar contra o verdadeiro Gaius, e quando o louco senhor da guerra estava prestes a dominá-la, Nabu chegou rapidamente para ajudar, usando sua lança para conter o ataque. Soma apareceu de repente e chamou Gaius de impostor por invadir suas terras. Então, o furioso amidoniano quis cortar sua cabeça, mas Nabu segurou seu braço e se recusou a soltar. Soma disse a Carla para incendiar seu boneco ninja com sua magia de fogo, e isso resultou em uma explosão massiva que cobriu Gaius em uma bola de chamas, e lançou Carla ao chão. Enquanto o rei verificava Carla, eles ficaram chocados ao ver que Gaius ainda estava vivo após a explosão, e mesmo que a maior parte de sua armadura tivesse desaparecido, ele continuou a avançar. Os arqueiros dispararam várias flechas em seu corpo ferido, mas antes de morrer, Gaius usou suas últimas energias para lançar sua espada em Soma, que conseguiu cair bem ao lado do pé do rei. Com Gaius fora de combate, Soma e o grupo tomaram o castelo em Van, e Lísia notou que os amidônios gastaram muito dinheiro para criar um design de padrão mundial para a Sala do Trono. Ludwig informou ao rei que o filho de Gaius, Julius, havia escapado da cidade durante a guerra, e que sua filha, Roroa, também havia fugido da cidade com o ex-ministro das Finanças, Colbert. Onshu disse que a nação tinha mais armas do que comida, então Soma disse que eles fariam dinheiro para as necessidades básicas do povo vendendo todas as armas em excesso. Glaive relatou que seus soldados estavam prontos para tomar toda a Amidonia, mas Soma disse que a guerra deveria terminar imediatamente, porque o Império do Caos estava chegando em breve. Lísia ficou surpresa ao ouvir isso, mas Soma disse a ela que, de acordo com o Tratado de Paz Internacional estabelecido pelo Império, o reino deles era considerado um rebelde por invadir a Amidonia. Ele disse a todos para começarem a limpar os resíduos na cidade causados pela guerra, mas enquanto Ludwig caminhava pelas ruas, ele percebeu que muitas pessoas ainda odiavam Elfriden. Juna chegou mais tarde no dia, e Soma agradeceu por ela ter vindo, enquanto elogiava seu uniforme naval. Mas isso deixou Lísia com ciúmes,
e Aisha acariciou sua cabeça para acalmá-la. Soma disse que precisava das habilidades excepcionais de canto de Juna para ter sucesso em seu plano de unir o povo de Elfriden e a Midonia através do poder do entretenimento visual. Uma tela transparente se abriu no meio da cidade, e justo quando o show ao vivo estava prestes a começar, Aisha de repente começou a tremer e sentir medo do palco. No entanto, Soma disse a ela para não se preocupar, pois estava muito bonita em seu vestido. Depois disso, eles subiram ao palco e anunciaram a primeira artista do show. A primeira cantora era uma garotinha chamada Pamela, que fez uma apresentação comovente de uma canção de ninar que fez todos os cidadãos sorrirem. Depois disso, era a vez de Juna fazer sua parte. Enquanto Juna estava serenando a multidão, Soma puxou Aisha de lado e disse-lhe para ser extra vigilante quanto à segurança deles, porque o próximo cantor do show poderia ser bastante perigoso. O público aplaudiu no final da apresentação de Juna, e Soma anunciou que a próxima cantora era uma soldado, Margarita, que iria apresentar o hino amidoniano. Margarita cantou as palavras do hino com tanta paixão que emocionou as pessoas. Depois disso, ela disse a Soma para executá-la por cometer traição. No entanto, o rei disse que seria loucura matá-la apenas por cantar uma música, e que sua missão era construir um reino unificado onde todos fossem livres para se expressar. Enquanto isso, no Grande Império do Caos, a líder das Forças Armadas, Jean Eufória, contou a sua irmã, Maria, a rainha do Império, sobre seus planos de visitar a Midonia e se encontrar com Soma. Maria disse que tinha a sensação de que Soma desistiria prontamente de sua reivindicação à Midonia, mas Jean não tinha tanta certeza disso, porque, ao contrário de sua irmã, o rei-herói era um realista convicto. Depois que Soma assumiu como o novo governante de Amidonia, sua papelada diária dobrou em número, já que agora ele era responsável pelos assuntos de todos os cidadãos que viviam em ambos os países. Lísia disse que havia muitos pedidos para programas de televisão ao vivo e eventos divertidos ao ar livre, desde que ele incentivou os cidadãos a se expressarem livremente no outro dia. Depois de arquivar todos os documentos, Soma recebeu uma ligação de Hakuya, informando que um batalhão de soldados do Império do Caos, liderado por Jean Eufória, visitaria a Midonia em breve. Soma agradeceu pela informação após o que Poncho chegou e disse que tinha algo importante para lhe mostrar, e ele desembrulhou uma bolsa contendo uma flor branca. Poncho disse que a planta se chamava Lírio Misterioso, porque sua fragrância sozinha podia fazer qualquer um cair em sono profundo, e Soma disse para ele tirá-la imediatamente. No entanto, Poncho explicou que ele tinha retirado todo o pólen desta, então era praticamente inofensiva. Depois disso, ele trouxe a raiz da flor e mostrou-a a Soma. O rei ficou de repente animado com essa colheita estranha, e quando Lícia perguntou por quê, ele explicou que a raiz de lírio era uma das melhores fontes de carboidratos, mas a princesa ainda parecia confusa. Poncho disse que havia muitas plantas de lírio misterioso ao longo das áreas rochosas de Amidonia, e Soma ficou feliz em ouvir isso, porque ajudaria a resolver o problema alimentar da nação. Perguntando como poderiam colher a raiz do lírio sem ficarem sonolentos, Poncho disse que havia uma certa tribo no Império do Caos que usava orangotangos para colher a safra especial. Soma perguntou se havia orangotangos na nação, e Poncho disse que tinha encontrado alguns ao longo das montanhas, e que Tama estava ajudando a negociar com os macacos. Depois de ouvir essa ideia brilhante, o rei disse a Poncho para prosseguir com a colheita. Então ele e Serina começaram servindo bolinhos de raiz de lírio e naã aos cidadãos na praça do mercado. No dia seguinte, Soma foi disfarçado com Juna e Tamo para explorar a cidade de Vant, e Tamo ficou encantado com todas as diferentes lojas vendendo itens bonitos. Ao longo do caminho, Juna segurou a mão de Soma como uma namorada travessa, e quando ela perguntou se ele queria que ela segurasse outra coisa... O que você quer dizer com isso? O rei gaguejou e disse que estava bem por enquanto. Perguntando onde visitar primeiro, Juna disse a Soma que eles deveriam ir a uma loja de roupas elegantes para que ele pudesse comprar algo bonito para Tamo como presente. Quando eles entraram na loja, Soma disse a Tamo para escolher qualquer coisa que ela gostasse, pois ele compraria para ela, e Juna decidiu ajudá-la a escolher as que estavam na moda. Enquanto as garotas se divertiam, o dono da loja encontrou-se com Soma e aconselhou-a a apresentar suas ideias no último minuto se ele quisesse ganhar uma discussão contra uma mulher. Olhando para o par de sapatos em suas mãos, Soma percebeu que seria melhor dá-los a Tamo depois, e agradeceu ao velho pela sua sabedoria atemporal. Soma ficou maravilhado com o lindo vestido que Tamo havia escolhido, e quando saíram da loja, ele deu a ela os sapatos e ela agradeceu enquanto lutava para segurar as lágrimas. Para agradecer por sempre apoiá-lo, Soma também trouxe um presente para Juna, e quando colocou o grampo de cabelo de Joaninha na cabeça dela, Juna corou como uma menina de pré-escola. Eles compraram alguns deliciosos bolinhos de lírio pelo caminho e pararam em um banco de parque para apreciá-los, após o que Tamo adormeceu no colo de Soma como uma irmãzinha fofa. No entanto, o momento de paz foi interrompido pela chegada de Gianni do Império do Caos, que pediu aos pombinhos que lhe dedicassem apenas alguns minutos do seu tempo.
Soma disse que foi tolice da parte dela visitar a Midônia enquanto ele ainda estava no comando, mas Jeanne disse que só tinha vindo para descobrir se o famoso rei-herói realmente correspondia à fama. Jeanne também disse que tinha ouvido rumores de que Soma era um tolo por garotas bonitas, e por isso planejava pedir à sua irmã, Maria, para convencê-lo a desistir de Amidonia com o poder de seus encantos. No entanto, Soma negou essas alegações, e Jeanne disse que tinha muito respeito pelo seu estilo de liderança, porque, ao contrário de sua irmã, ele sabia como se relacionar com todas as pessoas sob seu governo. Perguntando como ele foi capaz de ter ideias como os shows ao vivo com gemas, Soma disse a Jeanne que essas coisas já existiam há bastante tempo em seu mundo de origem. Quando ela se lembrou de que ele era de outro mundo, Jeanne pediu desculpas por fazer Elfriden convocá-lo, mas Soma disse que já havia esquecido o assunto há muito tempo. Ela agradeceu a ele por ter assumido o trono do pai tolo de Lísia e por ter pago o dinheiro que deviam, mas Soma disse que estava apenas fazendo seu trabalho como rei. No entanto, apesar do respeito que tinham um pelo outro, Jeanne disse que Soma estava quebrando as regras do tratado deles e precisaria se reunir com ela para uma reunião sobre o futuro de Amidonia. De volta ao castelo, Tama exibiu o belo vestido que Soma havia comprado para ela, e ele deu a Isha um gloss labial elegante também para reduzir o atrito do seu Galk Galk 3000. Lísia ganhou uma linda corrente de prata como presente, e quando Soma olhou para todos eles, percebeu que finalmente havia deixado seu avô orgulhoso ao começar a família mais incrível de todas. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!